a Sociedade Americana de Geriatria elencou 5 orientações para o cuidado desse paciente com multimorbidades. A primeira é extrair do paciente, através da conversa, e incorporar nas decisões dos tratamentos médicos a opinião do paciente, suas preferências, o que ele mais gosta, desde, por exemplo, o horário que ele vai dormir. É muito chato quando o paciente chega no nosso consultório e fala que ele toma um remédio às 11 horas da noite e que ele dorme às 8 e ele é acordado às 11 horas para tomar a medicação. Salvo algumas raras exceções que precisam ser tomadas em jejum e outros tipos, o paciente mesmo em jejum, ele pode acordar 8 horas da manhã e tomar medicação em jejum, não precisa ser acordado às 5h30 da manhã para tomar aquela medicação. Então é importante a gente poder ajustar o tratamento de acordo com o que o paciente quer, o que o paciente prefere. 2, é preciso reconhecer que as evidências na literatura têm suas limitações e que para esse paciente muito idoso, acima de 80 anos ou acima de 90 anos, 100 anos, tem pouquíssimos estudos e nem tudo que vale para uma pessoa de 60 anos vale para uma de 100 anos. E que a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Como, por exemplo, o paciente está emagrecendo e a gente insiste que ele não pode comer nada que tenha açúcar, nenhum carboidrato, sendo que o paciente já tem, por exemplo, 90 anos. Terceiro, é enquadrar os tratamentos, os exames, de acordo com a funcionalidade daquele paciente, com a expectativa de vida. Então, um paciente que tem uma expectativa de vida de 5 anos, ele não deve fazer exames que eu vou detectar alguma doença que só vai manifestar sintomas em 10 anos. Então, a gente tem que entender a diferença de cada paciente, da sua funcionalidade, quando se deve pedir, por exemplo, o exame para avaliar osteoporose, quando já não faz mais sentido. O quarto, avaliar a complexidade daquele tratamento que você está prescrevendo e a viabilidade. Então, cuidado com medicações com um custo muito alto, mas ao mesmo tempo, às vezes, vale a pena. Às vezes o paciente toma 4 medicações que você substituindo por uma mais cara, que é uma combinação, ele vai tomar uma por dia e às vezes naquele caso vai valer a pena. Ou cuidado com múltiplas dosagens, prefiram medicações que não precisam prescrever de 8 em 8 horas, mas que seja uma vez ao dia, em que você vai diminuir a complexidade da prescrição. E o quinto, escolham terapias avaliando o risco-benefício. Priorizem a qualidade de vida desse paciente. Lógico que existem algumas terapias que vão ser importantes, por exemplo, o uso de beta-bloqueador no paciente com insuficiência cardíaca. Há um benefício a longo prazo e deve ser utilizado sempre observando a pressão arterial, a frequência cardíaca, né? Evitando que o paciente tenha hipotensão, que tenha síncope. Mas existem alguns tratamentos que devem ser utilizados, mas nunca o médico tendo a obstinação, a convicção de que aquilo é preponderante à qualidade de vida do paciente. Como chegar um paciente utilizando beta-bloqueador com indicação para insuficiência cardíaca, mas com frequência de 45, de 50 e tendo tontura no consultório. Isso não deve acontecer. Um exemplo desse tipo de ajuste foi as recomendações da Sociedade Americana de Geriatria e de Endocrinologia, que alterou a diretriz de meta glicêmica no paciente idoso com multimorbidades, paciente frágil, para uma hemoglobina glicada de 8. Então, isso não faz sentido para um paciente mais jovem ou que não seja frágil. E esse paciente, nesse perfil, pode ser ajustada a hemoglobina glicada mais permissiva em torno de 8. No paciente idoso, menos pode ser mais, pode ser melhor. A cada exame, cada medicação, cada ida ao hospital, você pode estar aumentando o risco desse paciente ter uma complicação. A chance de reação adversa no paciente multimórbido é muito maior. Então, cuidado com exames sem necessidades, endoscopias, colonoscopias, tomografias, porque podem levar a iatrogenias
que vocês não esperavam e prejudicaram o paciente. No dia a dia, é importante você, como especialista, ou você profissional de saúde, até familiar e paciente, entender qual a indicação de ser avaliado por um geriatra ou um profissional que faça esse gerenciamento dessas multimorbidades e desse paciente. Os pacientes que têm indicação, que têm polifarmácia, usam mais que 5 medicações, que tenham mais que 2 multimorbidades, que tenham quedas, que tenham ido ao pronto-socorro muitas vezes no ano, e quando falo muitas vezes, mais que 2 a 3 vezes. Pacientes que estão indo em muitos especialistas, né, mais que 3, 4 especialistas. E pacientes que referem que têm dificuldade de conseguir gerenciar, cuidar das medicações do dia a dia, tomar todas as medicações. O geriatra vai propor um plano terapêutico de curto, médio e longo prazo, sempre priorizando o que incomoda mais o paciente para tentar resolver aquela questão e, quando não é possível resolver, amenizar, dar um suporte para que aquela pessoa consiga viver com aquela doença. Vai ser capaz de avaliar o paciente e dizer que aquela doença mudou de fase, ou seja, houve uma evolução natural, toda doença tem uma evolução que ela vai seguir. Nós vamos tentar sempre controlar as doenças, então hoje em geriatria a gente não fala em cura, são raríssimas doenças que são possíveis ter cura, mas nós vamos controlar para que o paciente viva anos com aquela doença sem ter os efeitos adversos, sem ter as complicações, mas em algum momento ele pode ter. Então a hipertensão, se eu cuidar do paciente hipertenso que descobriu com 35, 40 anos, eu vou conseguir que ele chegue lá aos 80 anos sem apresentar insuficiência cardíaca. Em alguns casos vão ter a insuficiência cardíaca, mas olha o tempo. Diferente do paciente que não se cuidou, que não teve diagnóstico precoce, que desenvolveu insuficiência cardíaca com 60 anos. Então existe um momento que eu vou mudar o paradigma. Aquele paciente, ele já não está na fase inicial de tratamento agressivo, com todas as dosagens, com todas as medicações. Ele chegou numa fase que, se eu der todas as medicações de forma agressiva, ele vai ter mais sintoma, mais efeito colateral das medicações do que da própria doença. Ou seja, as medicações vão incomodar mais ele do que a própria doença de base. Então, isso é a mudança de paradigma que o profissional de saúde ele tem que ter. Nesse mesmo sentido, tem a importância de abordagem de cuidados paliativos, abordagem da família, do paciente, entendendo os desejos e o que é importante para aquele paciente, porque o que é importante para aquele paciente pode ser diferente do que é para outro e do que é importante para o médico. Existe essa contratransferência do médico achar que é importante para o paciente, mas muitas vezes o que o médico acha não é naquele caso. E a conscientização do médico e da família de que o tratamento é centrado no paciente. Não é na doença e não é na vontade da família. É principalmente no que é mais importante para a pessoa, para o indivíduo, para o paciente. Espero que essas informações tenham sido úteis e que nós possamos discutir mais sobre esse assunto. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça de ativar as notificações aqui no sininho para receber uma mensagem dos nossos próximos vídeos.